Nessa mesma reunião, né, ele consulta marqueteiro, porque está preocupado com queda de aprovação do governo. Mas, como diz o próprio Estadão, Tucano, não tem marqueteiro que dê jeito em produto ruim. Já foi o tempo, Lula, quando Duda Mendonça conseguiu criar o Lulinha Paz e Amor, com terno Armani, para enganar a trouxa do Leblon e da Vila Madalena. Veja, a história se repete como farsa. Quem diz isso? Marx. E veja, uma vez mais, era nisso que o Estadão mesmo, e a Globo e companhia, fingiram acreditar, uma vez mais, que Lula ia vir como Mandela com Armínio Fraga na economia, pacificando o país. Eles enfiaram goela abaixo da sociedade essa narrativa ridícula. Lula veio cada vez mais raivoso, radical, comunista, aproximando o Brasil de tudo que é ditadura nefasta e até do Hamas, né, para ficar contra Israel. Nessa reunião, ele também desceu a lenha na incompetente socióloga que comanda a pasta da saúde. O Brasil tem uma crise sem precedentes aí com a dengue, distorcendo dados para minimizar o impacto da doença, incompetência atrás de incompetência e reza a lenda, segundo a própria imprensa, que a Janja teve que consolar uma chorosa Nísia depois do esporro do chefinho. E eu me pergunto, onde estavam todas as feministas desse país? Nenhuma chamou isso de, pelo menos, assédio moral? Não? Imagina se fosse a cena Bolsonaro descascando uma ministra e a Michelle tendo que consolar o chororô da incompetente. Imaginem a reação. Bom, também chamou minha atenção essa outra reunião, não são 40 ministros, mas são figuras muito patéticas reunidas, como, por exemplo, José Genuíno ali em pé e o Breno Altman, bem na pontinha, ao lado do Zé Dirceu, com óculos escuro. Sempre o mascarado Zé Dirceu. A gente pode perceber algumas coisas aí. Primeiro, o cheiro de naftalina de comunistas, ainda com muito poder no Brasil. Segundo, o fato de que são todos senhores, homens, brancos, a princípio heterossexuais. Ou seja, é um clubinho do Bolinha, de supremacistas brancos, quem sabe? Cadê os movimentos de minorias para condenar essa patotinha, essa claque petista? E, por fim, claro, a presença confortável entre risos e cervejas do Breno Altman ao lado de Dirceu. Breno Altman é aquele antissemita raivoso que não consegue esconder sua simpatia pelo Hamas e seu ódio visceral pelo Estado de Israel. Bem ao lado de Dirceu. Ele fala em nome do PT. Sobre isso, uma vez mais, meu lançamento do Judeofobia, Máscara do Antissemitismo, será nessa quinta-feira, a partir de 7h30 da noite, no Centro Judaico, em Aventura, Miami. Entra no site centrojudaico.com/Constantino para responder s'il vous plaît e já garantir o seu exemplar, até porque são quantidades bem limitadas que eu mesmo tenho e vou levar para o lançamento. Então, entra lá, responde s'il vous plaît e já compra o seu livro para garantir o seu exemplar autografado. Pois bem, ainda falando dos capirotos tentando comprar tudo e todos, né? Olha as verbas publicitárias do governo federal no primeiro ano de mandato e veja o milagre acontecer. Em 2019, no governo Bolsonaro, a Globo levou 33 milhões de reais. No primeiro ano de governo Lula de volta ao poder, 125 milhões. Ou seja, a Globo tem basicamente, para arredondar, 100 milhões de motivos para repetir em cadeia nacional: Lula, o senhor não deve mais nada à justiça. E ficar demonizando o Bolsonaro o tempo todo. Follow the money, é ou não é? Agora, vai ser dinheiro difícil de seguir aquele para comprar passagem aérea do povão. Porque lembra aquela promessa de R$200? Ministro diz que passagens aéreas a R$200 seria insano.
mas ele disse que ia ser exatamente isso que ia acontecer. E a Daniela Lima, basicamente uma assessora oficial do PT na Globo, disse: você vai voltar a ver aeroporto como se fosse rodoviária. Ele agora nega, diz que é insanidade pensar em passagens a R$ 200. Vamos fazer o tirateima com ele mesmo, o ministro do Lula? E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria R$ 200. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. E em relação ao Voa Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro, no mais tardar no início de fevereiro. É um programa de passagens a R$ 200 que serão para dois públicos específicos no primeiro momento. É o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do ProUni, que dá em torno de 600 mil alunos. Nós estamos falando em 21 milhões de brasileiros que poderão participar desse programa. Promete e depois diz que é insanidade, porque sempre foi mesmo, mas ser petista é ser demagogo, mentiroso e safado. E, por exemplo, Lula já gastou mais de 60 milhões de reais com viagens. O que diz o Foca? Que o Bolsonaro viajava para andar de jet ski e ganhar joias de ditador no Oriente Médio. E que o Lula viaja para trazer dinheiro para o Brasil. Rapaz, quando você estiver num dia triste, muxoxo, para baixo, tenta ver sempre o copo meio cheio, olha diante do espelho e fala: pelo menos eu não sou o Felipe Neto. Pensa sempre nisso. Olha que deprimente ser uma figura dessas. E, by the way, os investimentos que o Lula está viajando e torrando o dinheiro do pobre brasileiro para levar para o Brasil, não está vindo. Os investimentos estão sumindo, pelo contrário. Tinha mais com o Bolsonaro. Isso é só um detalhe que o Foca ignorou. Como todos os petralhas ignoram, óbvio, que a Argentina agora vai melhorando e o Brasil piorando. Exatamente como eu disse que ia acontecer e exatamente o motivo pelo qual a esquerda no Brasil odeia o Milei. Porque ele vai ser uma lembrança constante de que é possível uma via alternativa e muito melhor. Aliás, o brasileiro sabe disso porque teve 4 anos de Paulo Guedes. Então, a Argentina começa a melhorar. E olha a mentalidade típica de um petista como esse Caio Barbosa. Ele chama de imbecil os analistas do mercado financeiro que comemoram superávit. Porque ele acha que o país em crise, aí mesmo é que o governo tem que gastar e gastar e gastar como se não houvesse amanhã. O cara não consegue entender a economia 101, a economia básica. Ser petista é ser uma besta quando o assunto é economia e, claro, quando o assunto é qualquer outra coisa. É ser uma besta, ponto. Como esse Caio Barbosa que o Leandro Ruschel está lá descascando no Twitter, mostrando a imbecilidade de quem acusa os outros do mercado de imbecis. Enquanto isso, dólar passa de R$ 5 pela primeira vez em 5 meses. E o PSDB achando que vai ser a alternativa a essa polarização. Com a Aécio Neves. Eu mencionei o Leandro Ruschel, ele pergunta: quanto tempo até o PSDB acabar? Gente, o PSDB tentar se vender para o povo de direita, para o povo conservador, de novo, como uma alternativa ao PT, depois de tudo, teatro das tesouras de novo, para cima da gente. Não, a gente teve o gostinho da direita. A gente não vai aceitar a esquerda disfarçada de direita, a direita trans, uma vez mais se apresentando como alternativa ao petismo. E para ver que tucano é tucano, o presidente do PSDB diz, de São Paulo, que o partido não vai apoiar Nunes se o Bolsonaro indicar mesmo o vice. Olha o nível dos caras. Os caras preferem o Boulos ou ficar indiferentes, como todos os isentões, se o Bolsonaro puder indicar o vice na chapa. Ai, é muito tóxico, é contagioso. Sai. Não. Se o Bolsonaro indicar o vice, nós vamos ficar indiferentes ou até sentar no colo do Boulos, o invasor de propriedades, o comunista Sanculote Tupiniquim. Gente, ser tucano é ser camisinha de petista.
como dizia Olavo de Carvalho. Bom, o dólar já passou de R$5. São Paulo, a cidade mais importante do Brasil, com risco de cair nas garras de um comunista criminoso, está tranquilo. Vai se desesperando aos poucos, como eu recomendei lá atrás, para diluir o desespero ao longo do tempo. Então, parabéns, é sinal que você é um cara esperto. E eu estou aqui para te apresentar a Fair USA, sua consultoria de câmbio. O QR Code está aí. O CEO Adilson Góes tem 30 anos de experiência no mercado de câmbio. Tem o número do WhatsApp dele também e o e-mail. Fala com ele. Não esqueça de dizer que chegou por meio da live Tudo Consta. Meus amigos, tirem o dinheiro do Brasil. Quem avisa, amigo é. E eu estou avisando. Tem um tempo. Bom, PGR pede arquivamento do inquérito contra Google e Telegram por alertas sobre PL da censura. Está na mão do Alexandre de Moraes, o relator do inquérito absurdo. Eu já escrevi para a Gazeta coluna sobre isso, não vou me alongar. Meu texto era: virou crime ser contra a censura hoje no Brasil? Porque é disso que se trata. É um PL, que eles chamam de fake news, que é para censurar, relatado por um comunista, Orlando Silva, que a Globo e o Estadão usaram todo o seu poder de comunicação e de grana para defender como se você não fosse a favor desse PL, você fosse a favor de assassinato de crianças na Deep Web. As Big Techs vão lá e falam: opa, não é bem assim não. Olha aqui, isso é perigoso. E abrem inquérito contra as Big Techs. A PGR pede para arquivar. O Xande vai decidir, mas a gente sabe como é que funciona isso. A Globo não está em nenhum inquérito, porque a Globo defende a censura. E defender a censura comunista no Brasil hoje é estar nas graças do Xandão, que ridiculariza quem fala em comunismo, porque o segredo do diabo sempre foi andar pelo mundo sem os chifres, mas com a cabeça reluzente. Que fique claro. O embate de ideias e o abuso do conceito de fake news, diz o editorial da Gazeta do Povo hoje. Análises, opiniões, interpretações, conjecturas, nada disso poderia ser chamado de fake news. E isso independe de tais opiniões serem sensatas ou não, estarem corretas ou não, até mesmo de serem lícitas ou não. Afinal de contas, tem um monte de gente que defende a apologia à maconha, a legalização das drogas. Como é que a gente vai debater o assunto se não puder opinar a favor de um crime, percebido como crime hoje? Percebe o quão absurdo é isso? Até os nécios têm que ter direito a proferir suas estultices. Viu, imitador de focas? Como eu saio em sua defesa? Porque eu defendo um princípio. Não cabe a ninguém ter o monopólio da verdade, muito menos ao capeta da cabeça reluzente. Por falar nisso, mestre Guzo, nova polícia do TSE vai caçar quem cometer desinformação nas eleições. Está criado o Ministério da Verdade, o CIED, que eu chamei de casta. Na verdade, eu sugeri que criasse um novo, né? A comissão... agora esqueci até o que quer dizer casta. A comissão, sei lá o quê, de tutela dos abestalhados. Brinquei com a sigla. Diz o mestre Guzo: desinformação não existe na lei, mas tem um significado muito claro do Brasil, da Corte Suprema. Tudo aquilo que possa prejudicar Lula, o PT e alguns ministros do Supremo, eu acrescentaria, e tenho certeza que o Guzo concordaria. Veja o que diz a Veja, quase comemorando, né? E eu já trabalhei 2 anos para esse troço. Brigada de Moraes abre cruzada de amplitude inédita contra fake news. Uau! Aplausos de sanção ao Napoleão, ao porco Napoleão, né? Para quem conhece a referência também orwelliana de Revolução dos Bichos em vez de Big Brother 1984. É uma mistura das duas distopias que estamos vivendo, entre outras. Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, Minority Report, o processo de Kafka e por aí vai. É tudo ilegal.
É tudo ilegal nesse CIED. Mas lá vamos nós para mais um pouquinho de totalitarismo do Big Brother, que tudo olha, tudo observa e a tudo controla. Até o Estadão cansando, né, um pouco desses instrumentos que ele aplaudiu para perseguir bolsonaristas. O inquérito dos 1000 dias. Não é democrático que a investigação das milícias digitais dure tanto tempo no âmbito do Supremo. E mais um pouquinho de tempo, até o Estadão vai descobrir que a democracia não foi salva por esse consórcio, e sim destruída por ele. Mas calma, que nesse inquérito das milícias digitais cabe tudo, até cartão de vacinação do Bolsonaro. Então, o Estadão talvez escreva um editorial amanhã elogiando o uso desse mesmo inquérito ilegal, que não combina com uma democracia, só até amanhã, até prender Bolsonaro, que é o sonho dos tucanos. Eles estão tão sem pudor, tão à vontade com esse consórcio que tomou o poder, que olha o que o Lindbergh Farias, namorado da Narizinho ou da amante, eu não sei qual delas ele namora, disse. Adivinha quem pegou o recurso de Bolsonaro no STF? Flávio Dino! Não tem para onde Bolsonaro correr, sem anistia. E a foto do Dino com óculos do mito. Porque, claro, trata-se de um juiz imparcial, né? É amigo do peito do próprio Lindbergh. Então ele está dizendo, aí, amigão, mete, manda ver, pega o homem. Dane-se a suspeição de um juiz partidário, não é mesmo? O único juiz suspeito no mundo é Sérgio Moro para essa turma. Meu amigo Lacombe, na coluna de domingo, matou a pau. O sistema é bruto, companheiro. E é isso que estamos vendo. O dinheiro dos pagadores de impostos sendo usado sem pudor para pressionar as empresas de comunicação. Jornalistas reais que querem buscar a verdade, que não aceitam ser uma assessoria de imprensa desse desgoverno, sendo demitidos por pressão do sistema. O Estado policialesco com superpoderes vai permitir apenas um tipo de opinião, um tipo de pensamento. Debate acabou. Críticas, afirmações que desagradem a quem está no controle de tudo, vai ser proibido tudo isso. Bem-vindos a 1984. Só que no Brasil, em 2024. Meus caros, meu empreendimento Boss Brasil One Stop Shop está indo de vento e pompa. Se você quer ser parceiro, nós estamos nesse momento travando reuniões com potenciais parceiros. Já estou assinando o contrato com um. Eu faço o meu due diligence, tem que ser empresa ética, tem que ser empresa alinhada aos meus valores, tem que ser empresa que de preferência eu sou cliente ou seria cliente, porque eu estou, obviamente, indicando aquilo que eu uso ou usaria. Manda, se você quer ser parceiro da Boss, e-mail para info@bossconsta.com. Meu sócio, Roberto Castelo Branco, vai atendê-lo, tirar suas dúvidas. Venha ser parceiro da Boss. Estamos começando sem pressa, porque vamos fazer tudo direito, como tem que ser feito, como tudo que eu faço na minha vida, com ética e transparência, porque, afinal de contas, eu não sou o TSE brasileiro. Bolsonaro mantém base nas redes após novas revelações sobre trama golpista, diz a manchete da Folha de São Paulo apavorada. Como assim? Como assim? O Bolsonaro ainda é querido e o Lula não? O fofoqueiro da Globo, Lauro Jardim, também. Lula perde seguidores no Instagram enquanto o encrencado Bolsonaro avança. Conclusão ingrata para vocês, militantes da imprensa. As narrativas não estão colando. É Daniela Lima, é Miriam Leitão, é Reinaldo Azevedo. Puxa, que chato, né? Só que vocês sabem que aquilo que vocês defendem não precisa mais de povo, nem tem povo nas ruas. E que o outro, apesar de ter o povo, pode acabar mesmo assim preso, né? Afinal de contas, vocês sabem que vocês defendem algo parecido com Putin na Rússia, Maduro na Venezuela, Ortega na Nicarágua. É isso que vocês estão defendendo, prostitutas do sistema. Ciro Nogueira resumiu bem. O chefe das Forças Armadas agora vai lá dizer que foi sondado por um golpe.
Das duas, uma. Das duas, uma. Ou ele prevaricou, ou ele está caluniando hoje, inventando coisa. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele cometeu prevaricação ao não denunciar o tal golpe, ou ele é mentiroso e está caluniando Bolsonaro hoje. O Alexandre de Moraes tirou o sigilo dos depoimentos dessa questão do golpe, segundo ele, porque estavam vazando para a imprensa. Mas quem é que estava vazando? Alexandre, não são vocês mesmo que tem gente lá na Globo News que fica online com a turma do Supremo e tudo? Quem é que estava vazando? Então, vazaram. A gente gosta de transparência. O que a gente viu é que não tinha nada ali. E o Cid teve que usar o advogado para mandar mensagem para a Globo News, né? Falando, vocês parem de mentir, porra. Meu cliente não disse nada disso. Vocês estão inventando. É impressionante a situação.